Nos sujeitar novamente a este ambiente, não que estejamos fora, Senhor, mas às vezes nos distraímos por alguma outra coisa, mas queremos entrar em uma sintonia fina, não com Teu Espírito, porque Teu Espírito já está em nós, Senhor, mas que nossa mente, a nossa alma, nossos pensamentos possam se alinhar aqui, para que, como nós ouvimos antes deste momento, a gente possa reter agora. Agora não é momento de dar, se podemos dizer assim. Quem vai dar, Senhor, é a Thelma. Através da vida de Deus, ela vai compartilhar a vida de Deus, aquilo que ela tem ouvido, aquilo que ela tem vivido desta palavra, Senhor. Então nós nos sujeitamos ao Espírito, nos sujeitamos a este ambiente, Senhor, e nos sujeitamos à voz de Deus que vai coar através da vida da Thelma agora, Senhor. Que possamos reter, que possamos entender que esta palavra não seja maná, mas seja pão. O pão para esta semana, o pão para este dia, o qual vamos mastigar, Senhor, durante os 7 dias e talvez mais, Senhor. Muito obrigado, Senhor, com relação a Thelma, Senhor, guarda suas emoções, Senhor, que ela não fique preocupada, que ela não fique ansiosa. Às vezes nós, os pregadores, ficamos ansiosos, Senhor, em nosso interior. Então, que ela possa fluir com liberdade, como sempre ela fluiu, Senhor. Nós aceitamos a palavra que virá através da vida dela, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8, verso 22. Marcos 8, 22. Esse texto, né, essa palavra, eu já comecei a compartilhar com vocês no domingo passado, um pouco no momento da adoração. E durante a semana, né, o Espírito foi trazendo mais coisas e eu só vou ampliar um pouco daquilo que a gente já começou a ouvir no domingo passado. Amém? Só que agora de uma maneira mais coordenada, para que, como o Dario disse, a gente possa reter isso, né? E isso possa nos nutrir, nos alimentar e possa trazer transformação através da manifestação da vida do Cristo em nós, alcançando nossa alma e, consequentemente, nossos pensamentos, nossas emoções e nossas vontades. Amém? Marcos 8, 22 diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. E Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: Eu vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Amém? Até aqui, por enquanto. E na verdade, eu já vou direto ao ponto, né? E o texto aqui fala que o moço, ele não enxergava. E ele foi levado até Jesus, e quando chegou, né, até Jesus, Jesus o tirou da aldeia e tocou-lhe nos olhos, e o texto fala que ele passou a ver. E nesse primeiro toque, o texto diz que ele só viu, né, a visão meio embaçada, ele viu os homens como árvores que andam. E Jesus tocou nele novamente. E aí o texto fala que ele passou a distinguir as coisas perfeitamente. Né? E como eu já disse na semana passada, nós precisamos, como o Dario falou aqui também, já em relação à cruz, nós precisamos transicionar de ver para distinguir. Porque nós vemos muitas coisas, nós alcançamos ver muitas coisas, mas nós precisamos transicionar, transpor, ir para a condição de conseguir distinguir perfeitamente todas as coisas. O texto fala aqui, e tudo ele distinguia de modo perfeito.
E tudo ele distinguia de modo exato, como nós ouvimos aqui. E outra coisa importante, que aqui está no finalzinho do texto que fala: e Jesus o mandou embora para casa, dizendo-lhe, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Ou seja, o lugar onde ele deveria ir era para casa e não para a aldeia. E eu falei aqui no domingo passado que casa, né, dentro da realidade que nós estamos, de reino de Deus, casa somos nós, tabernáculo onde Cristo habita, nós estamos em Cristo, dentro dessa realidade. Então, a partir do momento que ele passou a distinguir perfeitamente, ele tinha que ir para casa e não para a aldeia, porque a aldeia era lugar de influências, lugar de muitas pessoas, lugar de muito vai e vem. Então, a ordem de Jesus para ele, a partir do momento que ele passou a enxergar e distinguir as coisas perfeitamente, ele tinha que se posicionar num lugar exato, e que não era a aldeia, lugar onde ele receberia outras influências que poderiam influenciar naquilo que ele estava vendo. E aí a gente aprende uma coisa importante aqui, que quem passa a distinguir perfeitamente não se posiciona em qualquer lugar. Quem passa a distinguir perfeitamente não fixa residência, moradia, né, ou postura em qualquer lugar. Foi o que o Dario iniciou aqui falando com a gente. Uma vez que nós entendemos que existe uma realidade chamada antes da cruz e depois da cruz, e a gente passa a entender, a gente está constantemente cruzando. Quando eu vou distinguindo essa realidade, essa postura, esse pensamento, esse sentimento, essa manifestação é realidade de antes da cruz, então eu preciso me posicionar depois da cruz. Então eu preciso transicionar para depois da cruz. Então eu preciso ir para depois da cruz. E nós em Cristo, nós precisamos entender, discernir, perceber, distinguir qual lugar nós estamos posicionados. E eu fiz aqui, né, um paralelo na semana passada. A gente precisa perceber em Cristo se nós estamos na aldeia ou se nós estamos em casa. Porque às vezes a gente acha que está em casa, mas nosso comportamento é de aldeia. Não é? É exatamente o paralelo também que o Dario fez aqui, e eu até compartilhei com as águias essa semana. Não é que não é possível, né? Mas não é suficiente nós permanecermos em Cristo se Cristo também não estiver em nós. Então aqui, não adianta a gente declarar, falar que estamos em Cristo, mas a nossa postura é de aldeia. Lugar de influência, lugar onde a gente se deixa influenciar por situações, por circunstâncias, por pensamentos, por inclinações de pessoas, por palavras de pessoas. E depois você vai entendendo muito mais como que a influência de aldeia nos alcança. E uma coisa que eu anotei aqui, ver todos nós podemos ver, mas só em Cristo nós conseguimos discernir e distinguir perfeitamente, porque nós passamos a ver a partir da revelação que nós temos de Cristo. Amém? Porque ver a gente consegue ver. Ver muitas pessoas veem, ver nós vemos. Você está vendo um monte de coisa aqui agora. Mas tem situações que nós não discernimos, tem situações que nós não distinguimos, se elas não forem a partir da revelação que nós temos de Cristo. Por isso, em todo o tempo, né, o Senhor tá tirando os nossos véus, o Senhor, né, essa realidade que nós estamos, chamada Novo Pacto, depois da cruz, o que acontece? Nossos véus precisam ir sendo tirados constantemente. Para quê? Para que a gente enxergue perfeitamente, ou seja, que a gente distingua perfeitamente aquilo que nós precisamos enxergar. Porque ver nós podemos ver nós alcançamos ver, mas nós não estamos num tempo só de ver. Nós estamos num tempo de distinguir e enxergar perfeitamente aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Porque às vezes nós estamos enxergando coisas que nós queremos ver. Não é? Às vezes a gente não fala, né, quando está discutindo a relação, a gente fala, mas você está enxergando só o que você quer enxergar. Não é? Porque tem gente que enxerga só o que quer enxergar. Mas em Cristo a gente não tem que enxergar só o que a gente quer enxergar. A gente precisa enxergar aquilo que Ele quer nos mostrar. Por isso a gente precisa ir além. Por isso a gente precisa ir para um segundo toque. Porque às vezes nossa visão está embaçada. Porque às vezes nossa visão está embaraçada. Ou nossa visão está limitada. A gente acha que está perfeito para nós. Já estou enxergando, então para mim já está bom.
Mas a gente não pode parar no estágio de enxergar só o que a gente quer enxergar. A gente precisa enxergar aquilo que Ele quer nos mostrar. Amém? E o texto continua dizendo, né, que fala que Jesus falou para o moço, não entre na aldeia, vá direto para casa. Isso precisa ficar bem claro para nós. A gente precisa discernir se os lugares que nós estamos, se as pessoas com quem nós falamos, se as circunstâncias que nós estamos vivendo têm influenciado naquilo que o Senhor tem nos mostrado. E esse influenciado não é de maneira positiva. Por quê? Porque traz confusão, traz conflito, e embaça aquilo que o Senhor já esclareceu para nós, que vai trazer mudança, que vai trazer transformação. Mas a gente insiste em se movimentar em lugares, em regiões e posições que vão interferir naquilo que os nossos olhos estão sendo abertos para enxergar perfeitamente. Por isso a ordem do Senhor para aquele moço foi exata. Não vá para a aldeia, mas vá direto para casa. Porque Jesus sabia que se ele fosse para a aldeia, algo ia ser interferido ali naquilo que ele passou a enxergar. E não pense vocês que foi fácil para aquele moço ir direto para casa. Porque ele não enxergava nada. Né? O texto não fala que ele chegou sem enxergar nada. E depois ele passou a enxergar tudo. Imagine você enxergando um monte de coisa que você nunca enxergou na sua vida, você ir numa direção fixa direto para a sua casa. Sem parar num lado, sem se extasiar com uma visão, enxergar a natureza, coisa que você nunca enxergou, um monte de coisa chamando a atenção dele, mas ele tinha um comando, uma direção exata. Vá direto para casa. Mas sabe o que a gente faz? A gente começa a se seduzir pelas outras coisas que vão chamando nossa atenção. Isso é comportamento de aldeia. Isso é posição de aldeia. Isso é parada rápida em aldeia. E aí isso influencia em tudo que a nossa visão que a nossa visão alcançou a enxergar de forma exata. Porque quando Jesus falou para ele, o que você está enxergando? Aí ele fala, eu enxergo os homens, mas ainda está embaçado, parece árvores andando. E Jesus falou, então eu vou tocar de novo. E aí ele passou a enxergar perfeitamente, o texto fala. E não só enxergar, fala distinguir. Porque o texto não colocou, e aí o moço passou a ver as coisas que ele não via. Mas o escritor foi bem preciso, ele passou a distinguir perfeitamente. Tem umas traduções que falam, ele passou a distinguir de modo perfeito. Ou seja, ele sabia exatamente o que estava, sendo mostrado para ele diante dele. Espiritualmente falando também, esse é o estágio que nós precisamos alcançar. A gente não pode se acomodar só no estágio de estar vendo coisas, mas a gente precisa distinguir. A gente precisa avançar para outro estágio, avançar para o segundo toque. Amém? E depois, o Adriano Vitor até compartilhou com a gente que primeiro Jesus fala para o moço, vai para casa, não entra na aldeia. Mas depois, na continuação do texto, Jesus pega os discípulos e entra na aldeia com os discípulos. E aí o que aconteceu lá na aldeia, o que Jesus falou? Quem dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos começam a falar, um fala que é João, outro fala que é Elias, outro fala que é Moisés, e cada um diz uma coisa de quem é Cristo. E aí vai o Pedro e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Adriano ministrou para a gente que há momentos que Jesus nos leva a lugares para que a nossa visão seja alinhada, que a nossa visão seja exata, para que o nosso entendimento acerca dele seja exato de quem ele é. Tem lugares, tem posicionamentos ou tem situações que nós só poderemos estar nelas se nós estivermos em Cristo. Aqueles estavam com Cristo, mas nós precisamos estar em Cristo para nós conseguirmos enxergar perfeitamente. Porque eles começaram a falar, o entendimento de aldeia acerca de Cristo era um entendimento histórico, um entendimento religioso, um entendimento de tradição de quem Cristo era. E aí Pedro vai e fala por revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa parte aqui eu achei demais quando o Adriano estava falando. E não aqui em Marcos, mas em outro livro fala que ele falou, bem-aventurado és tu, Simão,
Porque não foi carne nem sangue que revelou isso para você. Na hora que eu estava lendo, eu falei, nossa, acho que Jesus falou uau nessa parte, só pode. Mas o escritor não escreveu aqui que não deve existir uau em aramaico. Aí então ele falou, bem-aventurado é você, Simão. Porque o uau já definia, né, a alegria, a empolgação que Cristo teve. Alguém alcançou a revelação de quem eu sou. E não veio de forma histórica, de forma tradicional, de forma religiosa. Foi meu Pai que trouxe a revelação. Foi meu Pai que tirou o véu. E depois, né, você que lê, né, e conhece os evangelhos, fala que toda a trajetória de Jesus, quando ele estava aqui, fala, e Jesus ia pelas aldeias e pelos povoados, ensinando e falando do reino. E Jesus entrava nas aldeias e ensinava e curava e falava do reino. E Jesus entrava na aldeia e curava e sarava e falava do reino. Sabe o que isso significa? Que nós precisamos estar com a revelação exata de quem Ele é, para que o lugar que nós vamos, nós não sejamos influenciados, mas nós tenhamos condição de influenciar. Amém? Jesus ia pelos lugares alinhando, corrigindo a ideia de quem Ele era, o ensinamento de quem Ele era, do que era o propósito eterno, do porquê Ele estava aqui. Depois que Pedro fez essa declaração de quem Cristo era, o texto fala que daí Jesus começou a falar detalhes do propósito eterno. Eu vou ser morto, no terceiro dia eu vou ser crucificado, eu vou ser morto, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele começou a dar detalhes. Antes do véu ser tirado, ele não tinha condições de falar sobre a realidade do propósito eterno. E depois ele passou a falar sobre a realidade do propósito eterno. Por isso que os nossos véus precisam ser tirados, nossa visão precisa ser aberta, porque o nível de entendimento, de conhecimento de quem Cristo é, nosso, precisa ser elevado. Há coisas no propósito eterno de Deus que ainda precisam nos ser reveladas, que nós precisamos enxergar. Talvez há coisas que nós só ouvimos, mas a gente ainda não distinguiu exatamente o que aquilo significa. Qual é a aplicação que aquilo tem para nós, para os nossos dias, para a nossa realidade. Por isso os nossos olhos precisam ser abertos. E tem um texto muito de Deus aqui na Bíblia. Está em Marcos 6, abre aí, por favor. Marcos 6, para você entender essa dinâmica de aldeia. Marcos 6, 30. Amém? Está entendendo? Sim? Que bom que vocês são inteligentes. Estão recebendo revelação de Deus aí pelo Espírito. Marcos 6,30 fala assim: E os apóstolos voltaram da sua missão e contaram a Jesus tudo que tinham feito e ensinado. E Jesus lhes disse: Vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente... Espera aí um pouquinho que eu... Não era essa versão que eu queria, tá? Achei. E voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Porém muitos os viram partir e, reconhecendo, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou-lhes a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, viram os discípulos a Jesus e lhe disseram: Esse lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede o povo, para que eles vão para os campos ao redor e para as aldeias e comprem para si o que comer. Porém Jesus lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos o que comer. Sabe o que a gente aprende aqui?
né? É um texto bastante conhecido, mas eu quis ler tudo para que você entendesse os detalhes. Jesus passou o dia inteiro ensinando aquelas pessoas. Né? E foi algo trabalhoso, porque os discípulos estavam vindo, né, de uma maratona de ensinar, de ir pelos lugares, e a multidão continuava a persegui-los, não, né, a acompanhá-los, a segui-los. E aí Jesus passou o dia inteiro lá ensinando as pessoas. E aí quando chegou de tardinho, os discípulos pegam e falam: Jesus, esse lugar aqui é deserto, despede esse povo para que eles vão para a aldeia e comprem comida. Sabe o que Jesus falou? Não. Você acha que eu fiquei o dia inteiro tirando véus, esclarecendo coisas, ensinando coisas para eles agora eles irem comer na aldeia? E interferir em tudo aquilo que eu fiz? Em todo o trabalho, em todo o ensinamento, em todo o ajuste, em toda a direção, em toda a clareza que eu estava trazendo a respeito do reino de Deus e da vontade do Pai que vai se cumprir nesse tempo? Sabe o que isso significa? Jesus estava dizendo para ele que nós não podemos receber de Cristo, ouvir de Cristo, mas sair comendo comida em qualquer lugar. Mas sair experimentando comida de qualquer lugar. Jesus falou, não vai mandar eles para a aldeia, vocês têm o que dá para eles comer. E Jesus falou, mas os discípulos falaram, mas Senhor, o lugar é deserto, não tem comida. E Jesus perguntou, o que vocês têm? Sabe o que isso significa? Nem todo lugar deserto é sinônimo de escassez. Nem todo lugar deserto é sinônimo de escassez. Os discípulos só viram, mas os discípulos não distinguiram. Por isso eles iam colocar a perder todo o trabalho que Jesus tinha feito com aquelas pessoas. Eles só viram o que estava faltando, mas não distinguiram aquilo que eles tinham. Daquele lugar deserto surgiu comida para mais de 5.000 pessoas, ou para 5.000 pessoas. A continuação do texto vai dizer. Isso significa que nós temos que parar de ver aquilo que não tem, aquilo que está faltando, e começar a discernir aquilo que nós temos e que pode ser sinônimo de multiplicação. Amém? Talvez você olhe para você, para a sua situação, para a sua condição, ou até mesmo para nós, como o ninho das águias. E pode parecer para você, é meio limitado algumas coisas, é lugar deserto, né? A gente nós já demos tudo que tinha que dar, como o tribuninho das águias. Talvez nossa visão está só limitada em ver, mas nós precisamos começar a distinguir. Porque aquilo que Deus tem dado para nós nesse tempo, não é só para nos engordar, para nos alimentar, mas para fazer de nós provedores de alimento para muitos que estão passando fome. Para muitos que estão sendo enviados para a aldeia, para muitos que já estão na condição de aldeia, sendo influenciados por um monte de pensamentos, tradições, conhecimento só histórico acerca de Cristo, mas que precisam ter os véus tirados para conhecê-lo exatamente como Ele é. Amém? Exatamente como Ele é. Olha uma coisa que eu escrevi aqui, eu até escrevi para eu não esquecer, que isso aqui é especificamente para nós, ninho das águias. Não diminua aquilo e nem aqueles que o Senhor tem usado para te alimentar e te fazer canal de provisão nesse tempo, só porque eles não têm a aparência e nem a dinâmica que você espera. Eu vou ler de novo porque você não entendeu. Não diminua aquilo e nem aqueles que o Senhor tem usado para te alimentar nesse tempo e te fazer canal de provisão, só porque eles não têm nem a aparência e nem a dinâmica que você espera. Pode parecer que é lugar deserto, pode parecer que é limitado, pode parecer que é pouco, mas são desses canais, são desses lugares, são dessas dinâmicas, são dessas pessoas que o Senhor está fazendo de mim e de você canal de provisão. Amém? Canal de provisão, canal de multiplicação. Não de coisas, mas de revelação de quem Cristo é e de conhecimento do Evangelho do Reino e do propósito eterno de Deus manifesto sobre a face da terra. Amém? Eu estava lendo um caderninho que eu tenho lá, que eu vou anotando as coisas, né, que Deus vai falando e que vão se cumprir. E aí eu estava lendo uma parte lá que fala assim que chegaria um tempo
que outras tribos viriam para aprender com nossa tribo. Nossa tribo, nós. E sabe quando isso foi dito? Em março de 2007. A gente nem tinha essa configuração que a gente tem. E nós ouvimos uma palavra de Deus que disse que outras tribos viriam para receber e para aprender conosco como tribo. E aí eu lembrei, né, a minha sala de quinta-feira na Escola de Fundamentos, tem 3 tribos diferentes que aprendem, que vêm para aprender com a gente. Que não fazem parte da nossa realidade aqui em Ninho das Águias, mas vêm de outros lugares para aprender com a gente. E aí eu estava lendo, aí eu lembrei daquele salmo, né, que fala assim, a gente estava como quem sonha. Assim, como quem sonha, porque já não era mais sonho, já é realidade. Algo que foi dito lá atrás, que a gente era 2007 ainda, a gente não era o que a gente é hoje. E a gente nem imaginava que a gente ia ser, porque era acho que 2 anos e pouquinho antes do que a gente começou a ser o que a gente é. E que a gente é hoje, nem o que a gente sabia que a gente ia começar a ser quando a gente começou. E a gente nem sabe que a gente vai continuar sendo. Mas a gente já está como quem sonha, porque coisas que foram ditas já estão acontecendo. Outros viriam para aprender conosco. Mas por quê? Porque a gente tem se disposto a não parar só no primeiro toque. A não só enxergar o que a gente quer enxergar. Mas buscar distinguir exatamente aquilo que o Senhor quer nos mostrar. A não negociar aquilo que a gente já aprendeu. A não negociar aquilo que a gente já viu. A não negociar aquilo que a gente já se posicionou. Nossos véus precisam ser arrancados todos os dias. E a palavra de Deus diz que os véus só são arrancados quando nós nos convertemos a Cristo, porque só em Cristo que os véus são tirados. Isso significa que a gente precisa conhecer mais a Cristo, conhecer mais a Cristo, conhecer mais a Cristo. Quanto mais nós o conhecemos, mais os véus da falta de entendimento vão caindo, mais revelação nós alcançamos. Por isso a gente não pode se acomodar em um passo, em um toque, em uma etapa, em um processo. Termina um processo, começa outro. Termina uma etapa, começa outra. Termina um ciclo, começa outro. Porque os véus precisam continuar caindo e nós precisamos continuar enxergando perfeitamente, exatamente aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Amém? Eu preciso acabar. Agora que a gente já entendeu, né, a dinâmica de casa e aldeia, a gente precisa entender que o problema principal aqui não é a aldeia, não é um lugar específico, mas sim com que olhos que eu tenho enxergado a realidade em Cristo. Com que olhos que eu tenho enxergado? Com os meus olhos críticos. Olhos críticos são olhos que tudo questiona. Mas será? Eu não penso assim, eu não acho assim. Ah, fulano está forçando. Ai, que isso, ai, que aquilo. Com que olhos que eu tenho enxergado? A minha realidade em Cristo, a nossa realidade em Cristo. Será que com olhos só religiosos? Ah, tá legal a minha igreja, meu culto. Ah, eu vou. Lembra que eu falei do domingo passado? A gente não pode só vir por culto e só ver. A gente vê todo mundo chegando, vê café, vê criança, a gente vê tudo. Mas a gente precisa aprender a distinguir, a discernir o lugar. Quando nós chegamos aqui, a gente tem que discernir o lugar. Que nós nos juntamos aqui como corpo, nós cantamos aqui, né? Os filhos já estão chegando. Agora tem 1, 2, 3 ou mais. E quantos mais chegarem, a gente tem que discernir que nós precisamos ser um. Não importa a quantidade de pessoas que venham, mas nós precisamos alcançar a condição de ser um em Cristo. Isso é discernir o lugar, isso é discernir o corpo. Isso é discernir estar junto. Isso é discernir, manifestar aquilo que do Cristo tem se desenvolvido em nós. Com que olhos nós temos enxergado tudo isso? Com olhos só históricos? Ah, conheço o texto bíblico. Ah, conheço aí onde que está pregando essa passagem. Com olhos naturais? Com olhos céticos?
que duvida de tudo? Com que olhos nós temos enxergado? Com os nossos olhos terrenos, que só conseguimos enxergar aqui a realidade natural. Tem gente que só consegue enxergar o irmão na realidade natural. Eu sei que aquele irmão é nervoso, eu sei que aquele irmão não fala, eu sei que aquele irmão não cumprimenta, eu sei que aquele só fica nessa realidade. 300 anos só está nessa realidade. A gente precisa enxergar além, acima do natural. Ah, aquele que ministra eu já conheço aquele. Ah, aquela só ministra daquele jeito, aquela só ministra daquele outro jeito. Tem que enxergar além. Tem que aprender a distinguir mais, ampliar mais a visão, para alcançar mais. A forma como eu enxergo vai influenciar todo o resto. A forma como eu enxergo vai influenciar a minha vida, vai influenciar a vida do meu irmão, vai influenciar meu relacionamento na comunidade de fé, vai influenciar meu comportamento aqui na reunião. A forma como eu enxergo vai influenciar tudo. E às vezes a gente enxerga que o problema está só externo, mas o problema está em mim, como eu tenho enxergado. Onde eu estou posicionado. Se eu estou na aldeia ou se eu estou na posição. Se os meus olhos têm correspondido à realidade de casa, de estar em Cristo, ou realidade de aldeia, que está influenciado por situações, circunstâncias, pessoas, pensamentos, conceitos, preconceitos. A Bíblia ensina que o homem natural, ele compara coisas naturais com coisas espirituais com coisas naturais. Não tem compatibilidade, é incompatível, não dá para comparar. Mas o homem natural fica comparando o tempo todo. Recebe espiritual, mas vai levar para comparar com o espiritual. Ou melhor, com o natural. Não vai dar resultado benéfico de jeito nenhum. Mas a Bíblia fala que o homem espiritual, ele compara coisas espirituais com espirituais. Que tem mesma essência, que tem mesma natureza, que tem mesma origem, que tem mesma substância. Que tem mesma natureza. É uma comparação compatível. Com que será que eu estou comparando? Com que será que você está comparando? Com que olhos nós estamos olhando, de homem natural ou de homem espiritual? Para que não haja interferência naquilo que a gente já enxerga. O nível de dificuldade, velocidade ou avanço daquilo que nós temos vivido em Cristo vai ser de acordo com aquilo que nós estamos vendo. E, consequentemente, com aquilo que nós estamos comparando. O meu avanço, o meu crescimento, o meu desenvolvimento, a velocidade com que eu estou indo em relação ao entendimento da realidade do reino, vai de acordo com aquilo que eu estou vendo. E aquilo que eu estou vendo, eu vou comparar. Será que a minha comparação é compatível ou incompatível? Espiritual com espiritual ou espiritual com natural? Amém? Eu estou terminando, tá? Obrigada, Glauco. Queria só ouvir o amém para ver se eu paro ou continuo. Eu não posso estar em Cristo, como eu já falei, e continuar comendo comida de aldeia. Sabe o que vai acontecer? Isso vai embaçar minha visão de novo. Isso vai embaraçar a nossa visão de novo. E visão embaraçada, visão embaçada, só é curada fora da aldeia. O verso 23 fala que Jesus, para curar o moço, ele tirou o moço da aldeia. Porque a aldeia embaça a visão, embaraça a visão, confunde a visão. E outra coisa importante, para a gente depois resumir tudo. O verso 22, que é o primeiro que nós lemos, fala que aquele cego foi trazido para Jesus. Alguém trouxe ele para Jesus para que ele fosse curado. Sabe o que isso significa? Que
há muitas áreas da nossa vida e há muitas pessoas dentro da realidade da comunidade de fé que precisam reconhecer que há coisas que elas não enxergam perfeitamente e que elas precisam ser conduzidas para que elas possam passar a enxergar. Esse é o desafio. Porque tem muitas pessoas que não se deixam conduzir por outros para que passe a enxergar. Pode ler aí o verso 22, fala que trouxeram. Se está no plural, não foi só uma pessoa que trouxe o cego. Né? Fala que ele foi trazido até Jesus. E pediram, aquelas pessoas que pediram, nem foi o cego que pediu para ser curado. Foi aquelas pessoas que pediram para Jesus para que curasse aquele cego. E Jesus curou o cego. Nós precisamos entender que há áreas da nossa vida, que há momentos da nossa vida, que nós seremos conduzidos por pessoas para que nós passemos a enxergar. E o desafio é nos tornar ensináveis, é nos tornar vulneráveis a reconhecer que nós realmente não enxergamos e precisamos de ajuda. Esse é o desafio. Desafio porque muitas pessoas preferem permanecer cegas do que ser conduzidas por outros. Muitas pessoas preferem permanecer na condição de falta de luz, de falta de entendimento, de falta de conhecimento, do que ser tomado pela mão e ser conduzido até Cristo, até a revelação, até a realidade e passe a enxergar perfeitamente. E é só uma fase, é só um estágio, porque esses moços conduziram esse rapaz cego até que ele começasse a enxergar. Depois que ele passou a enxergar, ele continuou o processo sozinho. Vai ter fases na sua vida, vai ter fases na minha vida que nós vamos depender de outros. Nós precisamos depender de outros. Não podemos achar que somos autossuficientes. Não podemos achar que podemos sozinhos, que conseguimos sozinhos. Por isso é desafiador. Nós precisamos alcançar, entender que nós não temos percepção, ou melhor, que estamos sem percepção alguma. No sentido de enxergar as coisas. E assumir essa condição. E nem sempre esse processo de enxergar vai ser rápido. Porque Jesus tocou o homem uma vez. E ele não enxergou. Ele teve que continuar no processo. Até que ele recebesse um segundo toque. E aí passou a enxergar perfeitamente. É processo. É processo. Durante toda a nossa trajetória, nós passamos por processos. Ora nós vamos passar pelos processos sozinhos, ora nós vamos precisar que outros passem pelo processo conosco. Ora nós vamos precisar que outras pessoas nos conduzam no processo. Por isso precisamos ser ensináveis, ser vulneráveis. Como a ministração que o Dario trouxe há um tempo, a gente precisa se deixar ser tocado. O texto fala que alguns trouxeram Jesus, depois Jesus pegou o moço pela mão e tirou ele da aldeia e fez o processo, e passou por ele pelo processo até que ele passasse a enxergar. Precisamos nos deixar tocar. Precisamos nos deixar conduzir, precisamos nos deixar levar. Não é vergonhoso. Muito pelo contrário. Tem a ver com o quanto eu reconheço a importância de enxergar a Cristo perfeitamente. De distinguir perfeitamente. E não enxergar só o que eu quero, mas enxergar exatamente aquilo que Ele quer mostrar. Amém? E eu encerro com isso. Hoje aqui, nesse lugar aqui, Ninho das Águias, entre nós aqui nessa manhã, 21 de julho, nós temos pessoas que estão cegas. Temos todas as realidades aqui. Temos pessoas que estão cegas. Temos pessoas que precisam reconhecer que necessitam ser conduzidas por alguém. Temos pessoas que ficaram só no primeiro toque. Que estão pensando que já enxergam, que entendem que já enxergam, mas estão com a visão ainda embaçada. Não estão distinguindo coisas perfeitamente. Temos ainda pessoas que vivem dessa relação. Estão em Cristo, mas Cristo não está nelas, porque elas ainda continuam indo comprar comida na aldeia. Comida de aldeia não transforma.
Comida de aldeia não transforma. Comida de aldeia só mata a fome, mas não nutre o espírito. Temos pessoas que precisam do segundo toque. A gente precisa entender o nosso estágio. Se eu estou vendo só o que eu quero, ou se eu já consigo enxergar aquilo que Ele quer me mostrar. Temos pessoas que estão no segundo toque. E por último aqui na ministração de hoje, né? Mas dá para ir além. Temos pessoas que precisam voltar para casa. O comando de Jesus para o moço foi exato. Não entre na aldeia, mas vá para casa. Jesus foi exato quando disse, vá direto para casa, não vá para a aldeia. Tem muita gente batendo cabeça, porque está indo para o lugar que Cristo não mandou ir. Tem muita gente batendo cabeça porque está falando coisa que Cristo não mandou dizer. Tem muita gente batendo cabeça porque está fazendo coisa que Cristo não mandou fazer. Tem muita gente batendo cabeça porque está deixando coisas que Cristo não disse para deixar. Porque ao invés de ir para casa, foi para a aldeia e se deixou influenciar por coisas várias. Ou por várias coisas, diversas coisas. Precisamos deixar a aldeia e voltar para casa. Estar em casa é estar em Cristo e Cristo estar em nós. Amém? Vá para casa. O comando de Cristo nessa manhã para nós é vá para casa. Vá para casa. Literalmente há lugares, há posicionamentos, há pensamentos, há posturas, há resistências que nós carregamos, que nós precisamos deixar. Porque é comportamento de aldeia. A gente precisa voltar para casa. A gente não consegue enxergar que está precisando de ajuda em alguma área da vida, porque a gente está tentando enxergar isso no meio da aldeia. E a gente não consegue enxergar mesmo. A gente precisa que alguém nos pegue pela mão e nos leve até Jesus para que Ele toque nossa visão e a gente passe a enxergar do que a gente precisa. O que a gente necessita. O que nos falta. Que a gente não consegue sozinho. Que a gente não alcança sozinho. Que não somos suficientes sozinhos. Precisamos aprender a discernir o corpo. A distinguir o corpo. O que é ser corpo. O que é fazer parte do corpo. Não é só ter afinidade com um e com o outro. O corpo é muito mais do que isso. Sabe, essa semana eu estava ouvindo uma ministração e aí falando de corpo, de igreja. E aí me veio na cabeça aquela frase célebre que todo mundo fala em alguma fase da vida, né? Ah, mas a igreja não ama as pessoas. A igreja não mostra amor. Eu vejo que na igreja não manifesta amor. Isso é frase típica de quem não conhece a Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo, Ele não tem amor, né? Cristo é amor, Deus é amor. E se eu conheço a Cristo e eu conheço o seu amor, a primeira coisa é que o amor não suspeita mal. O amor não exige, o amor não busca nada em troca. O amor não fica procurando que alguém o enxergue. Então o problema não está na igreja ou na comunidade de referência que não ama, mas está naquele que ainda não conheceu a Cristo. Se eu conheço a Cristo, o amor dele me é suficiente. Não que eu não precise do corpo, mas eu vou passar mais a manifestar amor do que querer ser alcançado por amor, porque eu já tenho Cristo em mim. Precisamos voltar para casa. Precisamos seguir o caminho de casa, o rumo de casa, deixar a aldeia, deixar os atrativos da aldeia, deixar o que chama atenção na aldeia. E precisamos ir para casa. Amém? Para que os nossos véus sejam tirados. Os véus só são tirados quando nós estamos em Cristo, quando nós nos convertemos a Cristo, quando a revelação de Cristo nos alcança. E converter a Cristo é uma mudança, né?
Até anotei aqui umas palavras. Converter é voltar, é girar, é alterar, é modificar a sua direção. Se voltar para Ele. Completamente para Ele. Amém? Todos nós podemos fazer uma análise rápida aqui da nossa vida. E há algumas áreas que a gente tem claro que a gente está fazendo sozinho. Que a gente está tentando sozinho. Que a gente está se esforçando sozinho. Que a gente está resistindo sozinho. Mas a gente precisa voltar para casa. Amém? A gente precisa voltar para casa. A gente precisa voltar para casa. Nessa manhã, o comando do Espírito para nós é esse. Volta para casa. Vá para casa. Não entre na aldeia. Não pare na aldeia. Não permaneça na aldeia. Né? Não construa moradia na aldeia. Porque lá a sua visão não vai ser aberta. Seus olhos não vão ser tocados. Você não vai passar a distinguir perfeitamente exatamente o que precisa enxergar. Depois de enxergar, depois de ter os olhos abertos, você pode passar pela aldeia. Você pode entrar na aldeia e falar daquilo que você enxerga. Mas mudar o processo, né, antes que seus olhos sejam abertos, vai te fazer perder o foco. Vai me fazer perder o foco. Amém? Amém, Dario. Glória a Deus, amém. Eu acho que Deus te pegou, não é? Deus revelou teu coração para Thelma. Nesta manhã. E você não pode se fazer o bobo, o sonso. Nenhum de nós, dos que estamos aqui nesta manhã, pode dizer que não é comigo. Amém? Mesmo que você não diga amém. Mas Deus te pegou. E mais que te pegou, eu vou te dizer como Deus te pegou do colarinho e te está colocando na parede. Já viu que quando alguém nos pega assim, nos coloca? É uma ilustração, não é que Deus te pegou e te está encostando na parede. Amém? Observe que enquanto a Thelma ministrava, a Thelma está nervosa porque o ambiente é altamente profético. Ela está nervosa. Você percebe ou não? Que ela está inquieta por dentro. Porque o ambiente é altamente profético. Não sei se me faço entender. A Thelma está fora de si. A Thelma não está como as outras vezes. Ela está inquieta em seu interior. Está inquieta. Porque o ambiente é altamente profético. Enquanto ela ministrava, eu me lembrei que certa vez eu tinha pouco tempo aqui no Brasil. Ainda os ônibus eram de aeroles, certo? E as pessoas desciam pela frente. As pessoas idosas. Lembra desse tempo? E um certo dia, vinha uma senhora idosa, baixando pela porta da frente, e eu não estava no ônibus, parece, eu vinha passando. E ali no Chile tem a costume de que quando você vê alguém com dificuldade, ou descer do ônibus, ou atravessar a rua, você ajuda. E eu, tinha pouco tempo aqui, então eu me posicionei na porta do ônibus, e eu estendi a mão para a senhora. E a senhora me xingou. E ela me disse assim: você acha que eu não consigo sozinha? Você acha que eu sou um inútil? Disse ela para mim. E eu fiquei todo sem graça porque eu queria ajudar. E essa ilustração veio, certo? Essa situação veio quando ela diz que o cego precisou ser conduzido. Mas às vezes, querido, alguém nos estende a mão, mas a gente diz: você acha que eu não consigo sozinho? Você acha que eu não sou capaz, cara? Está achando que você é melhor do que eu? Então, primeira ilustração, não é? Eu costumo dizer, eu uso uma frase que é muito difícil ajudar alguém que não quer ser ajudado. É muito difícil ajudar alguém que não quer ser ajudado. Então, trazendo essa ilustração, talvez o Senhor te está estendendo a mão, e não só Ele, está colocando pessoas do teu lado, para que te estenda a mão, mas você talvez reage igual que aquela velhinha que eu quis ajudar. Você acha que eu não consigo? Você acha que é melhor do que mim? Do que eu? Não do que mim, do que eu? Você está achando o quê? Primeira coisa. Segunda coisa. Enquanto ela ministrava.
Há pessoas, queridos, neste Brasil são que pagam uma inscrição para escutar eu. Sabia disso? Para escutar o que eu falo. E aqui a gente não paga nada. Mas a gente se familiarizou, cara. Você acha que os caras que me convidam é porque acham, são meus amigos, cara? O que você acha, ou o que você pensa quando você me vê em algum lugar? Ou vê um banner onde eu estou? Não sei se vocês viram, e entenda muito bem, entenda o teor disto. Não sei se vocês viram o último banner que eu postei. E não é pelo banner. Eu estou do lado de Luiz Hermínio, cara. Eu estou do lado de Ângelo Basso. Eu estou do lado de Fábio Souza. Me está entendendo? De gente que tem uma palavra preciosa, cara. A isso que eu me estou referindo. Me está acompanhando? E teu pai está lá. Você acha que eles me convidam porque eu sou amigo deles? O que você acha? Mas a gente se familiarizou, cara. Olha, isso eu quero que você entenda nesta manhã. E não me colocando só eu. Porque a palavra que eu prego é em sintonia com a palavra que a Thelma prega, que a Cris prega. Os meninos que estão fazendo a escola sabem. A gente se retroalimenta, a gente come um do outro. Me está entendendo? Então, quando alguém me chama para ministrar, certo? Ele nos chama por aquilo que nós carregamos, cara. Me faço entender ou não? E eu quero lhe dizer que os primeiros que ouvem são vocês. Você está aqui? Os primeiros que ouvem essas palavras são vocês. E aqui, cara, não se paga nada. Não se paga nada. Então, entenda, não é eu, não é, mas a gente está estendendo uma mão. A familiarização, gente, rouba a honra. E eu não quero que, não entenda isso, ele está querendo, não estou querendo nada. A última palavra que eu liberei aqui foi, não faça igual que o filho pródigo, de dar valor ao pão, quando está longe da casa. Lembra dessa palavra? Essa palavra está conectada com essa, cara. Não espera estar longe, cara, para dar valor ao pão da casa. Talvez, gente, a gente não tenha um templo, uau. Talvez aqui não há nem muita gente. Sabe por que não há muita gente aqui? Porque nem todos gostam deste pão. A gente que prefere maná, cara, mas vai morrer no deserto, cara. Me está acompanhando? Então, muitos ou pouco, não importa. É o que Deus está distribuindo para a gente. Terceira coisa. Há pessoas que dizem assim, é que eu não me encontro ainda, eu não me encontro. Sabe por que você não se encontra? Porque você está perdido em seu próprio interior, cara. Que eu não me encontro ainda. E dizer, se você não se encontra, é porque você não se encontrou com você mesmo. Está acompanhando? Última coisa. Abre aí Mateus 6, Marcos 6. Dê valor ao pão desta casa. Dê valor às pessoas desta casa. Sabe? Por muito tempo eu entrei em choque, querido. Mas depois eu passei a entender. Muitas vezes, querido, a honra que eu recebo além desta casa é superior à honra que eu recebo nesta casa. É superior. É superior, cara. Mas eu já aprendi a conviver com isso. Certa vez o apóstolo Rony Chaves, ele diz, a tua casa, a tua comunidade de fé é lugar de plantio. Mas você muitas vezes não colhe onde você planta, mas você colhe em outro lugar. E essa palavra me aliviou, por assim dizer. Porque em alguns momentos eu questionei ao Senhor, por que meus filhos me roubam a honra? Está acompanhando isso? E não me la roubam só a mim, se la roubam a Thelma. É nítido ver, queridos, e aqui já um aviso. Amanhã fechamos as matrículas para uma turma da escola de fundamentos. Okay? Parabéns para os desta casa que estão estudando, que começaram o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Mas, é dizer, depois da primeira turma, o interesse pela escola é pouquíssimo, mas o interesse pelas outras igrejas querem entrar a qualquer jeito.
De qualquer maneira querem vir para a escola, sabe? E a gente tem uma dinâmica de funcionamento. A gente só traz para a escola pessoas que a gente não que conheça, mas que conheçamos o pastor, cara. Porque isto não é para ganhar dinheiro, isto não é para fazer-se famoso. Então há pessoas que querem entrar, que falam para até assim, não, mas meu sobrinho, meu primo. Ou, não, é dizer, não conhecemos o pastor, não está aberto para todo mundo. E a vezes nós não damos valor a lo que nós temos em casa. Está acompanhando ou não? Então precisamos entender. Isto não é de muita gente. Isto não é de pirotecnia. Isto é de quanto conhecemos a Cristo, cara. Eu disse já umas semanas atrás, o lugar onde nós devemos estar é onde Cristo é desenvolvido. Não onde ele é atrofiado, ou não onde ele é ignorado. Fácil entender? Capítulo número 6 de Marcos, é um texto que ela usou, versículo número 6. Você encontrou? Admirou-se da incredulidade deles, porquanto percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. O verso 5, primeiro 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Pergunte para mim, aonde ele estava? Estava em Nazaré. Diga assim comigo, Jesus estava em Nazaré. Diga de novo, Jesus estava em Nazaré. Jesus cresceu em Nazaré. As pessoas conheciam Jesus. E se você ler o contexto, eles diziam, você é o filho do carpinteiro? O filho de Maria? O filho de José? Você vem falar para nós? Está acompanhando? Eu quero usar esse texto para que nós oremos. E dar-lhe um sentido claro a esta palavra. Você precisa sair de Nazaré. Nazaré é o lugar de familiarização. É o lugar de que a gente se conhece, que a gente se avalia. E a gente diz, não, mas eu conheço, como a Thelma diz. Mas já conheço há tanto tempo. Mas caminho há tanto tempo. Nazaré é o lugar onde a gente se familiarizou. E naquele lugar, ele não pode fazer o que ele queria fazer. Aquele texto lá, não é? Aquele texto dos profetas. Agindo Deus, quem impedirá? Lembra? Quem impedirá? Eu. Este povo impediu. Deus queria, ele disse assim, e ele não pode fazer milagres naquele lugar. Entenda milagres como isso que você nos falou. Não há restauração de visão, porque a gente se familiarizou. Porque a gente é qualquer coisa, é um culto mais, é uma palavra mais, é isso. Não. O milagre da visão, da restauração da visão, sabe? Eu estava aí, eu não estava atendendo o celular, mas eu estava procurando a palavra no original significa levantando os olhos para ver. Se buscar aí, Adriano Victor, essa palavra, ele restaurou completamente a visão, é composta de duas palavras gregas. Primeiro, levantar os olhos, e depois ver claramente. Enquanto a gente olha para a gente não enxerga claramente. Quando levantamos os olhos de nós mesmos, a visão nos será restaurada. Mas há que sair de Nazaré. Essa é a aldeia que nós precisamos abandonar. Estamos dando um nome à aldeia, Nazaré, o lugar de familiarização, o lugar que me acostumei, o lugar que me acomodei, o lugar que está bom para mim. Então acho que estou bombando. Aquilo que eu digo para você, o único que não enxerga que você está no mesmo lugar é você. Porque para mim é claro, é nítido. E eu disse um dia para você, e entenda muito bem, eu estou avançando, cara. Eu estou avançando. Eu estou vivendo os melhores anos da minha vida. E não porque estou num cartaz com Luiz Hermínio, está entendendo? Mas eu estou nos melhores anos da minha vida. E entenda algo que você ainda não entendeu. Algo que você não entendeu ainda. Não entendeu ainda. Para subir um muro. Vem aqui, Glauquito. Vem aqui, Carlos. Você é um muro. Não é? Já viu aqui, quando a gente sube um muro assim? Não, você. Quando a gente sube o muro assim, e um tem que pular o muro. Sim? Entende esse exemplo? Querido, quem segura meu pé para pular o muro é esta casa. Fazer pezinho. Me está entendendo? É Deus. Mas você ainda não enxergou isso. Que eu estou onde eu estou, porque você é aquele que faz pezinho para mim.
Você é a plataforma que diz: não, Dario, pode ir. Talvez você não entenda isso. Na sua ignorância, não entenda isso. Mas quem faz pezinho para eu soltar um muro, para eu chegar mais alto, sim, é Deus e tudo mais. Mas é você, é a sua vida. Sabe que faz uma grande diferença quando me perguntam assim: Dario, e isso e aquilo? Eu digo: olha, não sou um pastor itinerante, não sou um pregador itinerante. Eu tenho família e tenho casa, tenho filhos espirituais. Nossa, cara, tu volta para casa então. Volta para tua família. É o que está aqui. Eu viajo, mas eu volto para minha casa, eu volto para esta casa. Isso faz uma grande diferença, cara. Então está na hora de sair de Nazaré, cara. Está na hora de sair de Nazaré. Porque Deus te quer devolver a vista, a visão. Mas para isso é que levantar os olhos. Não é? Não seja nécio na sua própria opinião. Até umas palavras, cara, que é cirúrgica. Cirúrgica. Já viu o cirurgião? Já viu, certo? O apêndice pode cortar 5, 10 centímetros a mais, não pode? Mas faça uma operação a laser no cérebro. E você erra 1 milímetro. O cara fica, sim ou não? A Thelma foi cirúrgica. Deus foi cirúrgico através da vida da Thelma. A gente precisa sair de Nazaré. A gente precisa aceitar a mão que se estica para nós. A gente precisa valorizar o pão desta casa. Esta casa não é composta só por aqueles que se reúnem nos domingos, cara. Esta casa é composta, por assim dizer, de todos aqueles que comem do pão desta casa. E há muita gente que come do pão desta casa, cara. Muita gente. Muita gente que come o pão desta casa. E entenda muito bem, isso não é para a glória nossa, isso não é para a glória do ninho das saias, isso não é para encher o nosso peito, é para a gente tomar o nosso posicionamento, para que não nos passe como Nazaré. Porque ele não pode fazer muitos milagres. Porque a familiarização lhe roubou a fé. Deus te achou nesta manhã. Deus te achou, cara. Deus te achou. Volta para a tua casa. Sabe o que é casa? Lugar secreto. Interior. Mastiga isto. Não volta para a aldeia. Sabe o que é aldeia? Internet é aldeia. Ouvir um monte de gente é aldeia. Você está entendendo? Dar valor mais a outras coisas que aldeia. Isso é aldeia, cara. Dar ouvidos a outras pessoas. Ah, não, mas parece que você não sai do lugar. Eu acho que você escuta muito isso. Vocês continuam os mesmos. Ah, e aquela coisa, e aquela coisa. Isso é aldeia, cara. É aldeia. Sabe por quê? Porque aqueles que nos criticam me chamam para pregar, cara. Então é conversa da aldeia, está entendendo? Porque se eles não concordam com isto ou criticam isto, por que me chamam? Porque é aldeia. Está entendendo? É aldeia. Eu fecho este momento. Acabe queria a horta de Nabote. Sim ou não? Nabote tinha uma hortinha pequenininha. Não produzia muito, mas produzia de qualidade. Me está entendendo? Acabe tinha uma horta imensa. Tinha tudo o que ele queria ter, mas não produzia o que Acabe produzia. Lo que Nabote produzia. E quando Acabe lhe oferece comprar, Nabote disse: olha, não te posso vender. Mas não porque ele estava encarinhado, entende a palavra? Tinha carinho, tinha estima pela terra, mas ele diz assim: eu não te posso vender, porque é herança. A minha terra não é minha, eu la ganhei de meu pai, la ganhei de meus antepassados, então não está à venda, porque é herança. Está entendendo? Acabe sempre vai querer a horta do Nabote. A Jezabel sempre vai querer a horta de Nabote. Não é? E ele só obtém a horta matando Nabote. Nabote está disposto a dar a sua vida, não por um pedaço de terra, sino por aquilo que é herança. É herança. Há coisas, querido, aqui nesta casa que são herança, cara. Não são terra, não são temas de pregação. É herança que Deus nos está dando. Faz parte daquilo que Jesus conquistou na cruz, cara. Aquilo que Jesus conquistou na cruz. Senhor, oramos nesta manhã. Já tarde, Senhor. Espírito Santo, a Escritura fala que Tu é aquele que convence, Senhor, de pecado, justiça e juízo.
Nos convença, Senhor. Nos convença, Senhor. Nos convença nesta manhã. Queremos dizer sim à mão esticada que se extiende para nos ajudar. Queremos dizer sim, Senhor, àqueles que nos conduzirão. Aqueles que nos conduzirão. Aqueles que nos conduzirão. Senhor, queremos ver, mas não do jeito nosso. Queremos ver como o Senhor vê. Queremos ver como o Senhor vê. Queremos ver como o Senhor vê. Tenho uma palavra profética para você. Abra, por favor, Jeremias capítulo 48. Enquanto você busca, abençoamos os missionários que estão no campo. Declaramos uma palavra para eles. Declaramos que estão guardados, protegidos, sustentados pelo Senhor. Mas eu tenho uma palavra para você. Isaías 48. Jeremias 48. Jeremias capítulo 48. Jeremias 48. ¿Se encontrou? Verso 11 e 12. ¿Se encontraram? É preciso que você lo encontre. Sim? Todos? Sim. Despreocupado esteve Moabe. Coloque seu nome aí em vez de Moabe. Aí outra versão diz relaxado, acomodado, confiante na sua zona de conforto. Versículo número 11. 48, 11. ¿Se encontrou? Despreocupado esteve Dario desde sua mocidade e tem repousado nas fezes de seu vinho. Não foi mudado, diga, não foi mudado. Diga de novo, não foi mudado de vasilha. De novo a frase, não foi mudado de vasilha para vasilha. Não precisa repetir agora, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e seu aroma não se alterou. Diga assim, se nós somos mudados de vasilha, continuamos do mesmo jeito. Qual é o jeito? Mesmo sabor, mesmo aroma. Você está aqui? Isso está dizendo, ele se acomodou, a vida o acomodou, então ele não foi trasvassado, porque o vinho, para se tornar um vinho de qualidade, ele precisa ser passado de tempo em tempo, de um tonel para outro. Você entende o processo? Me está acompanhando? De um tonel para outro. Então ele disse com relação a Moabe, e agora ele está dizendo com relação a você. Você se acomodou, está bem na sua zona de conforto. Observa aqui, despreocupado, repousado. Está vendo os verbos? Sim ou não? É uma palavra profética. Olha o verso número 11. Portanto, eis que vem dias, e eu te digo, o dia chegou, o tempo chegou, não virá, ele já chegou. Amém? Ele já chegou, disse o Senhor, em que enviarei? Qual é a palavra? Transfegadores. Observe, que são transfegadores? Transfegadores são aqueles que passam de um vaso para outro. Esse é o transfegador. Ele disse, olha, você se acomodou, você continua o mesmo, o seu sabor, o seu aroma. Sabe por quê? Porque ninguém ou você não se submeteu ao processo de ser passado de vaso em vaso. Está acompanhando ou não? Mas vem dias, e o dia chegou para nós, em que enviarei transfegadores, que transfegarão, transvasarão, colocando de um copo para o outro, certo? Transfegarão, despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Sabe por quê? Porque quando você passa de aqui para cá, esta forma não serve mais. É trasvasar de um vaso para outro, é voltar de um odre para o outro. Esse é o tempo que se está inaugurando, esse é o tempo que Deus está anunciando para a tua vida. Ele está dizendo, você se acomodou, então você está na mesma, seu sabor, seu cheiro, a sua vida, sua insatisfação está na mesma, mas o Senhor está dizendo, mas eu inauguro um tempo na sua vida, onde eu vou enviar trasvassadores, gente que vai te cutucar. A Thelma encarnou hoje o trasvassador, e ela disse, eu vou te mudar de vasilha, eu vou te tirar de um lado para outro. Submeta-se ao processo. Agora lembre-se de uma coisa, para a aldeia não pode voltar.
Não pode voltar para a aldeia, não pode voltar para a aldeia. Eu vou te botar em uma nova forma. Eu vou trabalhar em teu cheiro, em teu aroma. Observe, Deus nos está conduzindo, sabe, a um picaiote. Deus nos está conduzindo a um lugar onde só podemos avançar, porque para trás não podemos recuar mais, sabe? Mas você vê, mas o mar está na frente, o mar vai se abrir ou nós vamos passar por cima. Esse processo se está inaugurando agora. Essa é a mão estendida. Compete a você aceitá-la ou não aceitá-la. Trasvassadores, transfegadores que te farão trafegar, que te movimentarão de uma forma a outra. O problema não é a essência, é a forma. A forma pode mudar, o que não pode mudar é a essência. Então eu quero profetizar sobre você. Há uma mão estendida, e essa mão estendida é do trafegador, é a mão do transvasador. Transvasador não de transvasar, mas de passar de um vaso a outro, porque a gente se acomodou. Sabe como chama isso Jesus? A isso lhe chama de maturidade. Há que avançar à próxima etapa. Passem à próxima cidade, passem à próxima aldeia. Essa é a palavra profética que tenho para você nesta manhã. Porque este ambiente é altamente profético. Não resista à mão estendida. Não resista à mão estendida. Pare de brincar. Pare de ser nécio na sua própria opinião. Pare de se engodar com suas próprias versões. Aqui não é de própria versão. Aqui é de lo que Cristo gera em você. Não se iluda. Deus não aceita mistura. Lo que é produzido pela árvore má não tem condições de ser agradável aos olhos de Deus. Não se engane. Não se iluda. Pare de ser analítico, seja espiritual. É diferente. É diferente. É diferente. Pare de ser criança. A criança deixa no prato tudo o que é altamente nutritivo para a sua vida, mas não é agradável, nem a seus olhos, nem ao cheiro, nem a seu palato. Brócolis não quero. Sim ou não? Isso não quero. Ele deixa no prato o que é altamente nutritivo. Ele troca o que é nutritivo pela bolacha recheada que ele vai fazer mal. Sim ou não? Me está entendendo a linguagem que Deus está usando? Assim estamos nós dizendo, não, isso não como. Isso também não. Mas isso é o que tem nutrientes para sustentar a tua vida. Para te fazer avançar de um estágio a outro. De uma vasilha a outra. De um odre a outro. Há outro texto no Ceias que vai dizer que o pão precisa ser virado. Já viu que há um pão que precisa ser virado? Sabe? Então ele disse, você se queimou só por baixo, porque ninguém te virou. Na próxima oportunidade que eu tenho, eu lhe falo do pão virado. Muitos de nós estamos nos queimando no forno, cara. Sabe por quê? Porque a gente não vira. Porque naquele tempo não havia os fornos que haviam hoje, que queimam praticamente por inteiro. Eles tinham duas grades, não é? Então colocavam um pão em cima e um pão embaixo. E de tempo em tempo, o pão que estava em cima tinha que ir para baixo. E o pão que estava embaixo precisava ir para em cima. E em outro tempo, o pão de em cima precisava virar também. Deus nos está querendo virar nestes dias. Porque o fundo se está queimando, cara. Mas eu tiro o finalzinho do pão e fica joinha. Não. Deus quer um pão e um ponto. Senhor, oramos nesta manhã. Oramos nesta manhã, Senhor. Oramos nesta manhã. Oramos, Senhor. Reconhecemos o ambiente, Pai. Reconhecemos o ambiente que é altamente profético, Senhor. Reconhecemos o ambiente, Senhor. Reconhecemos o ambiente, liberamos esta palavra nesta manhã. Declaramos que o Senhor nos encontrou. O Senhor nos chamou pelo nosso nome, Senhor, e estávamos igual que Adão, escondidos, mas o Senhor nos encontrou. O Senhor encontrou nossos pensamentos mais secretos nesta manhã. O Senhor encontrou nas nossas indagações mais secretas. O Senhor revelou o nosso coração através desta palavra, Senhor. Senhor, queremos nos submeter, primeiro aceitar a mão estendida, Senhor. Senhor, eu digo sim à mão estendida. Eu digo sim. Eu digo sim ao tempo de trasvassadores, que nos vão passar de uma vasilha a outra, porque nosso sabor vai mudar, e nosso cheiro vai mudar.
Senhor, queremos ser um vinho de qualidade, Senhor, no Senhor, mas para isso precisamos ir de vaso em vaso, de vasilha em vasilha, de odre em odre. Nos ajuda, Senhor, Espírito Santo, de novo, nos ajuda, Senhor, faça entender esta casa do valor que ela tem, Senhor, da importância de cada família, Senhor. Senhor, eles não são meros crentes, não são meros filhos. O Senhor os chamou para ser plataforma, Senhor, para ser sustento, Senhor. Senhor, que eles percebam, Senhor. Senhor, eu digo não ao engano, Senhor, não ao engano. Que quando eu citei, Senhor, onde o Senhor me tem colocado, Senhor, eles precisam entender corretamente, não entender de maneira errada. Não de maneira errada, Senhor. Que eles, Senhor, não sejam, Senhor, invejosos, Senhor. Mas quando eles me vejam, que eles também se vejam. Quando eles digam, onde está meu pai? Onde está meu amigo? Onde está o Dario? Onde está o pastor? Olha onde ele está. Que eles também se vejam. Porque eles fazem parte desta movimentação, Senhor. Se eu não tivesse esta casa, Senhor, certamente o Senhor não me posicionaria nos lugares que o Senhor me tem posicionado. Não me posicionaria. Senhor, eu digo sempre, eu sou o fiel reflexo de uma casa família. E eu sou o fiel reflexo, eu sou a imagem de uma casa família composta pela Cris, a Miriam e o Pablo. Mas eu também sou a imagem visível de uma comunidade de fé. Que eles se vejam como o Senhor os vê, Senhor. Que se vejam participantes de tudo isto, Senhor. Que não se vejam meros crentes, meros filhos, meros membros de uma comunidade. Senhor, podemos ter muitos erros, mas não podemos negar como o Senhor nos está tornando de la insignificância a ser significativo, Senhor. E Senhor, eu nunca procurei isto. O Senhor sabe que na igreja eu queria, Senhor. Quanto mais todo o que o Senhor me tem levado a viver, Senhor. Senhor, e todos os dias eu oro e minha esposa ora para que o Senhor guarde os nossos corações, para que a gente não se perca em tudo isso, porque muitos se perderam em tudo isso. Senhor, ajuda os filhos desta casa, os que estão, os que não estão, os que estão firmes, os que estão mornos, os que estão, Senhor, como um dente de leite, como que a ponto que vão se desconectar, Senhor. Em um nome poderoso de Jesus, Senhor, faça-los entender, Senhor. Eu disse muitas vezes, isto não é por simpatia, isto não é por, que eu gosto, Senhor. Não, eu faço tantas coisas que não gosto, Senhor. Mas entendo que o Senhor me las encomendou para fazer. Eu me relaciono com pessoas que eu digo, não, mas não é muito a minha cara. Mas o Senhor disse, mas eu te quero do lado dele. Eu te estou juntando com ele, então aprende a conviver com ele. Nos ajuda, Senhor, nos dá essa habilidade, Senhor. Nos dá essa habilidade no Espírito, em nome de Jesus. Amém, queridos?